essa oficina é contemplada pelo chamamento público para o 4º Festival de Doces Palavras. E eu, Fátima Braga, estarei apresentando para vocês uma linda e doce receita que é o nosso doce nobre. E vamos à nossa receita de doces nobres de amêndoa. Então eu já tenho aqui adiantado uma calda. Essa calda ela contém 1 kg de açúcar e 1,5 xícaras de água. Deixa ela ferver. Costumamos dizer que a calda pode ter um ponto de pérola. Quando fica em cima, cheia de pérolazinhas, parece umas pérolazinhas. Ou, para quem gosta de usar o termômetro, pode estar medindo uma temperatura de 112 graus. Então temos aqui a calda já está prontinha, tá? Vou estar mostrando para vocês aqui, deixa eu só desligar o fogo. Que também pode ser uma calda que espelha a colher, ó, a colher fica toda espelhada. A calda cai com o fio, ó, sem deixar aquele fio muito grosso. Então ela está no ponto para preparar nosso doce. Aqui no liquidificador eu já tenho as gemas que já foram peneiradas e coloquei aqui. Aqui tem as amêndoas, eu uso farinha de amêndoa, mas vocês podem estar comprando a amêndoa, botando uma aguinha para ferver. E aí você tira aquela pelezinha que a amêndoa tem para depois triturar a amêndoa junto com os ovos. Então já tenho a medida certa da farinha de amêndoa para vocês que está aqui. Vou bater um pouco, tá? Deixa eu só conferir se tá com folga aqui o meu liquidificador. Ligo para bater. Aqui misture exatamente. Já com a primeira fase, a primeira etapa batida, que aqui tá a gema, o ovo e a farinha de amêndoa. Eu só tô desligando o liquidificador para mostrar para vocês. E a calda está aqui pronta e quente. Então eu vou colocar essa calda aqui, tirei a base aqui do liquidificador, vou colocar a calda com o liquidificador funcionando. Para quê? Para que não cozinhe a gema, porque a calda está quente. Então esse liquidificador vai estar funcionando, batendo a gema, retiro essa base e coloco a calda quente para triturar o restante da minha receita. Vamos lá? Prontinho. Coloquei a calda quente somente para misturar um pouco toda a massa que tá aqui. Agora eu vou colocar essa massa de volta na mesma panela que foi feito a calda, para então fazermos a massa. Quem quiser pode também fazer essa massa no micro-ondas, tá? Aí vocês vão colocar no pote, um pote, uma travessa, aliás, né, específica para micro-ondas, e aí vocês vão colocar lá e botar por 10 minutos. Esses 10 minutos, temperatura média, deixa cozinhar, depois tira, mexe novamente e bota mais 10 minutos, até você perceber que a massa está no ponto exato. Então aqui eu vou cozinhar ela no fogo alto. Sempre é bom lembrar que essa panela tem que ser uma panela grossa. Não podemos trabalhar doce, principalmente doce de gema, com panela fina, tá? Não tenho o hábito e o costume de trabalhar com panela de inox, mesmo que seja com a base mais grossa. Gosto muito mais de trabalhar com as panelas grossas de alumínio. Me dá um ponto mais exato da minha massa. Então aqui eu costumo dizer que a gente vai engrossando. Quem já conhece fazer uma boa polenta, né?
essa massa ela tem essa lembrança. Ela fica bem ralinha e depois ela vai engrossando naturalmente. E o doce de gema, ele é uma cultura nossa, né? Ele tem uma tradição portuguesa por ser um doce à base de gema. Mas é uma cultura de Campos, e Campos tem assim inúmeras elogios desses doces. Há quem há tempos passados fazia de várias formas, frutinhas, em formatos de que se falava presuntinho, que levava um cabozinho de papel laminado, todo recortadinho, as próprias frutas, um rostinho de japonesa que a gente fazia com um turbantezinho de ameixa. Então, assim, são coisas da nossa tradição, da nossa cultura, que a gente não pode, são histórias que a gente nunca pode deixar de estar aqui resgatando tudo isso. E o festival, ele tem esse nome, Festival Doces Palavras, porque ele engloba tudo, a literatura, os poetas, as descobertas, nossos poetas, a nossa cultura de tantas coisas gostosas, de tantos doces, né? Em tudo, em todos os sentidos. Então, assim, Campos tem uma história muito bonita, tem toda a história, além dos doces, dos poetas, cada coisa mais linda que a outra e mais deliciosas ainda, né? As goiabadas, as cachaças e as palavras, o vocabulário, os nomes que a gente usa, que é cultura nossa, a troca do R pelo L, coisas assim que só é praticamente de Campos. E esse é um dos doces que faz parte de toda essa cultura. Então essa oficina, ela tem a oportunidade de estar resgatando para vocês, junto ao FDP, tudo de bom que nós temos no nosso passado, presente e futuro, que não podemos jamais deixar de estar mostrando e ensinando para vocês. Coisas que lá na frente, lá no futuro, um neto, um bisneto, possa ter exatamente essa história guardada, para que não se acabe em todos os momentos doces da nossa vida. Então vamos nós aqui, continuando para dar o nosso ponto, que já já vai ficar pronto. Prontinha a massa, olha como ela está solta da panela, ó, soltinha, toda solta da panela. Colocamos agora no recipiente, não tem necessidade de untar o recipiente, porque a massa já contém a gordura da amêndoa, então não precisa, tá? Então tá aqui a nossa massa, ela vai esfriar pra gente poder enrolar os nossos doces. Prontinho. Agora, uma massa fria, tirei uma porção para estar enrolando para vocês e aproveitei para mostrar a vocês como faço a mesma receita substituindo a farinha de amêndoa por nozes. Aqui, ó, essa daqui está com nozes, é a mesma receita, só vai substituir a farinha de amêndoa e colocar nozes, tá? Então as duas receitas são nobres, essa é de doce de nozes, perdão, e essa de amêndoa. Agora vamos enrolar. Então eu tenho aqui já uma forma. Hoje você tem assim as variedades de forma no mercado. Lógico que a gente segue algumas tradições de massa, mas as formas a gente acaba inovando, recriando. As massas são as mesmas, mas a gente faz uma apresentação diferente. Então estou trazendo aqui para vocês hoje essa massa aqui, que é a massa nobre de amêndoa. Faço uma bolinha, passo no açúcar refinado e vou moldar ela em um molde, ó, exatamente aqui, ó. Vou estar pressionando a massa. É uma massa super leve, bem macia. Eu pressiono ela e ó, e tenho aqui a minha florzinha de amêndoa. É a mesma massa para você fazer frutinha, para você fazer o tradicional presuntinho que se chamava, porém a gente costuma sempre colocar uma apresentação diferente. Vou fazer uma outra para vocês verem como é super fácil. E uma dica, eu gosto muito de usar colheres medidas.
porque isso faz com que temos um padrão nos nossos doces. Há quem goste de pesar. Eu prefiro usar as colheres medidas, que eu acho que facilita mais quando você coloca mais de uma pessoa para trabalhar. Então tá aqui, ó. Agora é só apertar e ó, sai com a maior facilidade e tá aqui. A mesma coisa eu vou fazer no doce de nozes. Aqui eu tenho meia colher de sopa, a bolinha, ó, uma outra forma, em um outro modelinho, pressionando. E aqui eu vou virar, aqui, ó, prontinho. Vou fazer mais um para ficar igual. 2 docinhos. Então, essa é a nossa massa nobre, que é uma tradição campista. Costuma-se dizer que quando fala que os doces são de Campos, todo mundo assim fica na expectativa, porque sempre temos doceiras maravilhosas, temos uma cultura de doces perfeitos e deliciosos. E nada melhor do que voltar um pouquinho ao túnel do tempo, voltar um pouquinho ao nosso passado, aqueles doces maravilhosos que encantavam as festas campistas, que eram os docinhos de fruta. Tinha cada doce, não tem ainda, nós temos ainda várias doceiras que ainda fazem esses doces. Lembro da minha mãe me ensinando a fazer frutinhas com massa de amêndoa. Então eu vou estar aqui fazendo algumas delas para vocês. Então vamos começar pela maçãzinha. Então eu tenho aqui a massa de amêndoa, tá? Aqui eu não vou estar medindo, vou estar fazendo exatamente conforme a gente fazia. Um pouquinho de margarina na mão. O corante aqui líquido, como eu sei que é uma maçãzinha, eu vou botar um pouquinho do corante vermelho. Então tá aqui, ó, um pouquinho do corante vermelho na mão. E agora eu modelo aqui a bolinha. Passo no açúcar, ó, passando no açúcar. E vou moldar esta bolinha. Como é uma maçãzinha, eu tenho que fazer quase a imitação de uma leve perinha, ó. E agora eu seguro aqui na minha mão e faço disso, aperto, porque aí faz exatamente o formato de uma maçã. Vou fazer mais uma, que com certeza, para vocês ficarem bem com essa frutinha na memória. E essa massa, ela é assim maravilhosa. É uma massa que, por isso que ela tem o nome de doce nobre, porque realmente ela é nobre. Ela traz o sabor da amêndoa, né? A delicadeza da massa, aquela massa leve, que fica assim, quando você experimenta, é um doce que te dá saudade depois. Fica na lembrança aquele doce maravilhoso. Então tá aqui, ó, tingi, passo no açúcar, tá? Ó, vou aqui pressionar novamente e está pronto a minha maçãzinha. Agora o que eu faço aqui? Deixa eu só limpar minha mão. Tem um glacezinho real aqui nesse saquinho plástico, conforme a gente fazia. Tinha-se muitas dificuldades de encontrar os bicos, né, de vários modelos, de vários formatos. Então a gente fazia no saquinho plástico. E aí pegava o saquinho, cortava, como se fosse uma letrinha V, ó. Aqui, ó, tá dando pra ver? Que fazia o formato da folha. E aqui a gente apanha um cravo, tendo que tirar exatamente essa parte aqui de cima do cravo, ó. Minha mãe sempre falava que isso aqui dava o gosto no doce. Então isso aqui a gente tinha que retirar e deixar só esse cravinho aqui. Vim aqui apertar, fazer a folhinha, ó, puxar isso aqui e agora colocar o cravo. Pronto. Então está aqui a nossa maçã. Então vamos agora para pitanguinha. Então cada assim tinha várias frutas. A gente modelava várias frutas. Eu me lembro de passar horas aprendendo a fazer essas frutinhas com mamãe e minha avó também. Minha avó sempre gostava muito. Usando aqui o corante laranja agora para fazer a pitanga. Então vamos aqui ao nossa pitanguinha. Então, ó, tingir. Sempre primeiro tinja para depois passar no açúcar, tá? E agora aqui, ó, segura exatamente assim, com uma esteca, um palitinho, você vai
pressionar de baixo para cima, dando a forma da pitanguinha, ó. Exatamente isso. Esse doce não pode apertar muito, que tem, ó, a suavidade da massa, a leveza. E olha como fica lindo. Vamos novamente fazer outra pitanguinha. Mais uma porção de massa. Cuidado quando for retirar a massa, procurar sempre estar tirando na mesma proporção. Hoje a gente trabalha com moldes, trabalha com balança, cada doce tem uma proporção de peso, 20 gramas. Só que naquela época não tinha nada disso. Era tudo no olho mesmo, na colherzinha. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Segurando aqui, novamente, de baixo para cima, ó. Pressionando. E assim, há quem até hoje lembre desses doces e quer sempre comer, ter eles na festa, porque realmente é assim, é uma junção, né, de doces maravilhosos. Novamente o cravo, procura sempre assim, achar um cravinho que tem um cabinho maior, né, tem uns cravinhos que são menores, então você vai aqui dar o arzinho do seu jeito desses cravos, ó. Então aqui, outro cravinho tá na minha mão. Pronto, olha como já tá ficando gracioso o meu pratinho, ó. Maçã e pitanga. Então vamos para a próxima, que vai ser uma pera. Vamos fazer uma perinha. Então nós temos aqui quase uma salada de frutas de doce. Porém, os doces nossos tradicionais, né? Uns doces que ficam na memória de todos nós, tanto no sabor quanto na delicadeza do modelo. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Na pera eu vou colocar o corante verde. Então, a minha mão já vai ficando com uma mistura de cores, mas não tem importância. Já já eu vou estar passando um paninho que vai soltar todas essas misturas de cores, ó. A pera eu vou aqui fazer, modelar, ó, fazendo assim. Ok? E aqui agora, ó, a perinha. Vou fazer outra. Vou colocar aqui, deixa eu só limpar minha mão. Vou molhar um pedacinho do pano, que aí fica melhor para eu trabalhar. Aqui, para limpar a mão, né? Porque a gente tá fazendo uma demonstração, a gente não vai ficar levantando toda hora para ficar lavando as mãos. Vamos direto e conforme foi dito no início da nossa gravação, estamos aqui sem máscara, sem luva, porque estamos fazendo uma demonstração apenas com mais uma pessoa. E aqui já tomamos todos os cuidados possíveis, mas para gravar esse vídeo tivemos que estar sem a máscara, sem a luva, até mesmo para facilitar o entendimento de toda a nossa apresentação. Então aqui novamente, ó, vou estar fazendo, passo no açúcar. Tem um paninho molhado aqui, que aí eu vou limpar minha mão já já para vocês, ó. Essa eu fiz mais forte, mas não tem importância. Que aí, novamente, eu gosto de dar uma fundadinha aqui, ó. Que aí dá o jeitinho dela. A folhinha. Imagine uma bandeja de festa. Olha como as crianças vão adorar. Ah, eu quero comer essa perinha, eu quero comer essa maçãzinha, né? E são doces saborosos, doces à base de gema. Quem é alérgico, né, a glúten pode estar comendo tranquilamente, porque essa receita não leva farinha de trigo. Então é tranquilo, é uma receita que você pode estar dando ao seu filho para saborear. Lógico que vai tirar o cravinho, tem que ter esse cuidado com esse cravinho, não é isso? Agora, seguindo, nós vamos fazer um morango. Vamos para o morango. Então, nós já fizemos uma maçãzinha, pitanga, pera. Agora, vamos ao moranguinho. Então, aqui, novamente, passei um paninho molhado na mão, já soltou toda o corante que estava aqui. Estou usando corante líquido, mas vocês podem estar usando também. Hoje já temos mais facilidade também de um líquido gel, que ele também é um corante bom para você colocar e não precisa colocar nada nele. Basta colocar somente um pouquinho de corante no recipiente para vocês estarem trabalhando. Então, agora aqui eu vou usar um pouquinho mais de corante, porque eu quero fazer
um morango, tá? Ó. Então você tira normalmente assim uma parte da massa para fazer toda a modelagem que você quer de uma fruta e depois você vai fazendo da outra. Ó, fiz aqui o vermelhinho, vou passar no açúcar. Aqui dou o formato do morango, ó, tá? Eu gosto sempre de apertar, me lembro que minha mãe falava, olha o dedinho aqui para apertar, que além de apertar aqui, dá um movimento aqui, né, do moranguinho. Então tá aqui, vamos pro próximo. Então, já fiz mais um moranguinho. Esse eu vou fazer menos vermelhinho, então tá aqui, ó. E aí você pode mesclar, quer mais vermelhinho, quer menos vermelhinho, né? Isso é uma questão de cada um na sua modelagem, tá? Ó, deixa aparecer mais essa partezinha amarelinha aqui, ó, pra cima, que é o morango que tá mais verdinho, né? Não tá tão madurinho. E olha o dedinho, ó. E agora vou decorar ele. Então deixa eu só limpar minha mão aqui, pra eu decorar esse morango. Deixa eu só tirar isso pra cá, eu acho que eu vou trazer ele pra cá, pra ficar mais fácil. E depois a gente junta todas as frutas pra vocês verem, ok? Então aqui, ó, vou estar colocando novamente o cravinho. Antes disso, eu pego um pouquinho do corante, num palitinho, numa esteca, e vou fazendo aqui, ó. Como se fosse aqueles... Os pontinhos que o morango tem. Cuidado para não botar corante em excesso, para não abrir, né? Para não esparramar. Então a gente tem que ter esse cuidadinho, ó. Pode estar usando também um corante preto para fazer isso, um pinguinho de glacê, fica a critério de vocês. Com um palitinho de mesa também, um pincelzinho. Aqui eu tô com a própria esteca, né? Fazendo para dar exatamente esse ar daqueles pontinhos que o morango tem. Novamente o cravo. O cravo tá presente nesses doces em todos os cabinhos, né? E aqui, antes de fazer a folhinha, a gente vai fazer um outro detalhe nesse morango, que é aqueles cabinhos que o morango tem, ó. E aí o tomzinho do verde também, vocês podem estar recriando o tom, colocando um tom mais clarinho, mais escuro, mais pro verde musgo. Então fica assim a critério de vocês, tá? O importante aqui é que vocês aprendam, que entendam o quanto é importante essa nossa cultura. É trazer para vocês nesse Festival de Doce Palavra não só o poema, a literatura, as palavras doces, mas em si aquela nossa tradição de doces, doces maravilhosos, tanto no sabor quanto na beleza. Dizia minha mãe que primeiro a gente come com os olhos, né? E depois vem o paladar. E olha como fica lindo o nosso moranguinho. Isso já é um enfeite para nossa mesa, nossa festa, né? Então vou estar colocando aqui. Agora vamos a carambola. Adoro doce de carambola. Nossa amiga que está na outra oficina, que é a Simone, faz os doces em compotas. Carambola tem estrelinha, faz um doce de estrelinha de carambola, que é uma maravilha, uma delícia. Então vamos seguindo aqui a nossa oficina de doces nobres, com uma apresentação de nossa cultura. Agora a carambola. A carambola também é verde. Então aqui eu tenho a massa, vou sujar um pouquinho no corante verde e eu gosto de botar um pouquinho de amarelo também, para dar um arzinho diferente. Faço igual um croquete, ó, igual um croquetinho, isso, e vou jogar no açúcar. Ó. O açúcar é que dá exatamente enxuga o ponto, enxuga o corante às vezes que tá em excesso e facilita a sua modelagem. Então aqui agora eu vou fazer disso, ó. Dar uma beliscadinha. E olha que massa boa para você manusear, né? Trabalhar com ela. Olha como ela é perfeita. A gente faz apenas 3, ó. O dedinho de novo funcionando. E agora aqui com a esteca. Um palitinho, ó.
gente vai estar fazendo a marcação dessa carambola. Aqui eu uso 2 cravos. Eu uso um aqui para poder fazer uma parte aqui da carambola e uso o outro cravo. Às vezes eu pego assim, ó, um cravinho que tem esses exatamente assim, ó, para ficar, olha como fica linda. Então vamos fazer outra carambola? Vamos para outra carambola. Então estamos aqui, sempre lembrando, né, que a nossa oficina é do Festival de Doces Palavra e estamos aqui trazendo para vocês todos esses doces maravilhosos, essas modelagens de como fica perfeito todos os doces, e que uma massa só ela pode ser transformada em vários modelos, né? Mantendo a nossa cultura, trazendo os modelos atuais, e isso é uma terapia também, né? Você tá aqui fazendo todos esses doces, ó, croquete, e agora vamos apertar. Ó, fazendo aqui, primeira parte de cima, depois do lado, depois do outro lado, ó. E agora a gente marca e marca. Dedinho aqui, dedinho aqui. Vamos ao cravo. Tem que escolher um cravinho mais aberto para colocar aqui, ó. E o outro, ver se acho aqui um outro tipo, um palitinho. Aqui tem. Pronto, para colocar aqui. Se quiser botar folhinha, coloca. Se não quiser, não precisa. Então, deixa eu só trazer para cá e botar a nossa carambola. E a gente pode estar fazendo uma variação de frutas, docinho, uvinha, melancia, e aí você vai cada vez mais fazendo. Agora eu vou fazer uma flor. É uma florzinha que a gente fazia que só modelando, né? Então vamos para a florzinha. Já já a gente já termina aqui nossa modelagem, que se me deixar aqui eu vou ficar até mais tarde. O tempo vai, essa nossa apresentação aqui vai durar mais de um dia, de tanta coisa bonita que a gente pode fazer com essa massa que é super saborosa. Então tenho 5 bolinhas, sempre tendo cuidado de colocar sempre números 5 bolinhas, 7 bolinhas, 9 bolinhas, porque quando você for enrolar essa florzinha, no açúcar, perdão, quando você vai enrolar ela, precisa que seja números ímpares e não números pares, senão ela fica uma florzinha quadrada. Isso é importantíssimo. Botei muito corante aqui, já divido com as outras. Ó, vamos estar colocando aqui as bolinhas. Deixa eu só limpar aqui. Hoje já se tem molde, né, para fazer essas flores, mas no nosso tempo lá atrás não fazia com molde, fazia assim, modelado na mão. Todos os doces eram modelados de mão. E é coisas assim que são maravilhosas, né? Tudo era feito com muito carinho, muita dedicação, né? Ó, então aqui a gente aperta, não tinha cortador, nada disso. Era exatamente assim, ó. Uma bolinha aqui que transformou num redondinho, num círculo. Outra, ó. Sempre no mesmo tamanho. Outra. 5, tá? 5 é a quantidade ideal, tamanho ideal para você formar uma rosa. Aqui eu vou fazer 2 rosas de vez, ó. Então aqui eu já tenho 5. Agora eu vou unir elas, colocar uma sobre a outra, ó. Vou botar bem assim para ficar fácil para vocês entenderem. Deixa eu só puxar para cá. Aqui eu faço uma marcação no meio para evitar que quando eu for enrolar essa florzinha, não abra pro lado, tá? Então essa marcação aqui é o meu guia, tá? É o guia para eu fazer a minha rosa. E vou começar a enrolar sempre daqui, ó. Da primeira aqui pra cá. Se eu começo a enrolar daqui, a minha flor fica num outro sentido. Então eu começo a enrolar daqui, ó. Segura aqui, enrola e vou pressionando, ó. Tô bem devagarinho pra vocês verem, ó. Vamos enrolar. Enrolei, ó. Pressiono aqui. E olha a outra flor. Tenho 2 flores. Venho aqui agora e corto.
Então, ó, uma rosinha e outra rosinha. As minis rosinhas estão prontas. Se vocês quiserem, pode também pegar um pedacinho de ameixa e colocar aqui, ó, na base dela, que fica bem interessante, ó. Colocando na base, vou colocar outra, ó, abrir a ameixa, coloco aqui na base, ó. Então, tá aqui pra vocês. Nossas rosas de doce de nobre de amêndoa. E agora, vamos uma última modelagem pra gente continuar na nossa demonstração. Então, deixa eu só limpar aqui, que eu vou estar untando minha mão, um pouquinho de margarina, sempre um pouquinho, nada muito, nada em excesso, tá? Senão acaba umedecendo muito a massa. E agora eu não preciso passar essa massa com corante, nada. A massa está normalmente como ela é, ó, ao natural, sem nenhum corante. E agora eu tenho aqui uma forma que tem uma moldagem aqui de um rostinho. Antes a gente comprava umas bonequinhas, que eu me lembro bem que aquelas bonequinhas eram as bonequinhas begezinhas que você cortava no meio. E essa forma também aqui é bem antiga, mas tem hoje a facilidade de ter as formas. E aqui você molda a massa com a preocupação de deixar um pouquinho do pescoço. Ó, tô moldando. Agora eu tiro aqui, ó, né? E venho com uma mecha, que no caso aqui seria o turbante desse doce, né? Ó, gente, estou realmente voltando no tempo. Vocês não têm noção como isso aqui, pra mim, é super gratificante estar aqui fazendo essas coisas. São lembranças boas que nos emocionam, né? E olha só, agora vamos colocar o olho, um corante no palito, o outro olhinho. Cuidado para não colocar corante demais. Deixa eu só colocar mais um pouquinho. Me lembro que colocava até um blush também nela. Ai, é muita emoção aqui você tá fazendo esse... Minha mãe falava, imita um coraçãozinho, puxa dos lados. E aí eu fazia. Aqui dá um beliscãozinho, que às vezes a forma não moldava bem. Aí você vem aqui e dá um beliscãozinho. E aqui, naqueles tempos, a gente colocava florzinha de sempre viva, ó. Não era nada de florzinha de pasta de açúcar, nada disso não. Ó. Era umas florzinhas de sempre viva. E fazia, assim, era uma festa esses doces. Uma alegria que fazia, né? E aí a gente incrementava, colocava uns enfeitinhos. Tinha gente que colocava um brinco. Assim, criava, né? São muitas culturas, muitas coisas boas, né? Vou dar mais um beliscãozinho aqui para poder parecer o narizinho. E olha. Então, tá aqui, gente, com essa massa, vocês podem estar, assim, fazendo várias coisas. Os nossos doces, eu vou botar numa bandeja aqui para vocês verem. Aqueles doces nossos que já foi moldado, né? Então, vou botar ela aqui no meio, ó. Deixa eu pegar o papel. Aqui. E aqui as frutinhas, ó. Voltou o morango. Vou botar ele aqui no meio. Então, olha como fica lindo nossos doces. Agora é só se inscrever no canal oficial Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima no YouTube e no Instagram fcjol@campus.cultura, que vai estar lá essa receita perfeita.